A crise revela o caráter. Não tem nada melhor para revelar quem nós somos do que crises. As crises fazem as nossas máscaras caírem. As crises nos fazem mostrar quem somos, o que queremos, né? Do que somos capazes. É na hora que estamos nervosos ou em desespero que não conseguimos sustentar a falsidade, as máscaras, e aí mostramos quem somos. Isso eu poderia estar falando isso para você, né, baseado em inúmeras histórias que eu já vivi, que eu já conheci, que já li, e você poderia concordar com as minhas ideias, mas eu estou falando isso para você baseado num texto que nós estamos lendo hoje, aqui na nossa leitura guiada pela Bíblia 365, hoje nós chegamos ao livro de Atos, no capítulo 16, uma cena muito famosa que é a cena onde Paulo e Silas são presos, são açoitados, né, e cantam na prisão e o anjo os livra. Essa cena já motivou várias músicas, né? Pregações famosas, grandes pregadores abordam esse texto, né? E explicam e expõem. É um texto bastante conhecido e é uma ação de Deus assim surpreendente, né? Que nos surpreende realmente. Porém, eu quero pensar com você como esse texto revela o caráter de algumas pessoas nas crises. A primeira coisa que nós vemos aqui é que quando o apóstolo Paulo e o Silas estão andando pela cidade, eles são seguidos por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e ela previa o futuro. Com essa mulher, os seus senhores ganhavam muito dinheiro, porque as pessoas pagavam para que ela dissesse o que ela achava que ia acontecer no futuro, para que ela fizesse previsões. Os mestres dela ganhavam muito dinheiro e com isso ela andava atrás de Paulo e Silas, elogiando Paulo e Silas, falando: esses homens são homens de Deus. Mas será que aquela fala dela era genuína? E será que é aquilo mesmo que ela queria, exaltar os homens de Deus? Ou apenas manter ali uma política de boa vizinhança para que ninguém a atrapalhasse? O texto diz que chega um momento em que Paulo fica indignado com aquela moça seguindo eles e falando aquilo e fazendo adivinhações, e ele expulsa dela o espírito que fazia adivinhações. Com isso, os senhores daquela mulher, na crise, né, no momento em que o lucro deles é tirado, os senhores daquela mulher levam Paulo e Silas para julgamento, para a praça, e acusam eles de estarem, né, causando tumulto, de estarem pregando práticas incompatíveis com a legislação, com o Estado romano, e eles precisariam então ser açoitados. O texto diz que a multidão se levanta contra Paulo e Silas, que eles são despidos e açoitados. Vemos então que no momento que estava tudo bem, aqueles senhores e aquela moça elogiavam Paulo e Silas, como se eles fossem ali realmente amigos, parceiros. Mas no momento de crise, quando o lucro deles é tirado, as máscaras caem e eles se revoltam porque não estão tendo mais vantagens. Eles queriam vantagens, não queriam a glória de Deus, não pensavam na obra de Deus, na vontade de Deus, pensavam na própria vantagem. Bom, acontece que Paulo e Silas são presos, são açoitados, né, despidos, açoitados e presos. Agora, Paulo e Silas estão numa crise, estão enfrentando dores, eles tomaram chicotadas, eles estão presos, né, numa cadeia sem nenhuma qualidade humanitária. E o que é que o texto diz? O texto diz que no momento de crise, agora o caráter deles, de Paulo e de Silas, é revelado. Vamos ver como eles se comportam nessa crise, nessa dor, nessa luta, nesse sofrimento. E o texto diz que durante a noite Paulo e Silas estavam orando e cantando, louvando a Deus. Na crise, o caráter é revelado, e o caráter de Paulo
e de Silas era de adoradores. Pessoas que adoram a Deus em toda e qualquer situação, que estão preocupados com a graça de Deus, com o evangelho de Deus, com o louvor a Deus, que estão satisfeitos em Deus, apesar das dificuldades, das lutas, das adversidades que surgem. Eles têm tudo que precisam, né? Eles encarnam aquela ovelha do Salmo 23 que tem o Senhor como pastor, e daí nada mais faz falta, mesmo que coisas ruins aconteçam. Acontece um milagre, o Senhor manda o anjo, e o anjo do Senhor abre todas as portas das cadeias para libertar Paulo e Silas. O carcereiro, quando vê as portas abertas, entra em desespero, fala: agora os prisioneiros fugiram e eu serei executado. Ele pensa em se matar já previamente, já prevendo o que vai acontecer, mas Paulo e Silas falam para ele: fique tranquilo, nós não fugimos, estamos todos aqui. Então ele se comove com aquela ação, né, dos prisioneiros de não fugirem. E ele então quer seguir esse Deus dos prisioneiros. O carcereiro fala: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Tem uma resposta que nós sempre falamos: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o carcereiro ouve o evangelho. Paulo e Silas falam que ele deve crer em Jesus, mas para isso eles têm que pregar. Então, depois de falar disso, eles pregam o evangelho ao carcereiro, a todos de sua casa. Ele aceita Jesus e todos são batizados. E agora nós temos mais uma revelação de caráter. Como se comporta o carcereiro convertido? O carcereiro convertido olha para aquelas pessoas, para aqueles prisioneiros, agora como irmãos. Leva-os para sua casa, cuida das feridas deles, serve comida para eles, divide com eles o que tem, trata-os como irmãos. O nosso caráter sempre vai ser revelado. E nas crises vão nos forçar a isso, vão acelerar isso. Eu espero que o seu caráter, que o seu interior, que o seu cerne, que o seu ser seja de adoração a Deus, seja de amor ao irmão, não de busca por interesses, não de busca por poder, não de busca por vantagens, não de busca por lucros. Porque se você buscar estas coisas, vantagem, lucro, poder, interesse, você não estará fazendo o que o seu mestre Jesus mandou você fazer. E isso vai demonstrar que o seu coração pecaminoso ainda manda em você. Se você demonstrar amor ao próximo, se você demonstrar devoção a Deus, você demonstrará que quem manda em você agora é o Espírito do Deus vivo, que gera em nós essa capacidade de amarmos ao próximo como Jesus nos amou, né? De servirmos uns aos outros e de nos entregarmos totalmente ao nosso Deus. Que o Senhor te ajude a construir aí um caráter inabalável, um coração puro através da conversão. Foi muito bom ler mais um trecho da Bíblia com você. Peço a Deus que te abençoe, te guarde e que nós possamos continuar lendo a Bíblia juntos aqui. Dá uma olhada se você está inscrito no canal, não deixe de dar aquele like, o joinha antes de ir embora. E se você não tem a Bíblia 365, olha aqui na descrição do vídeo que tem link para você comprar. Tem uma porção para ser lida por dia e nós estamos lendo todos os dias. E todo dia eu trago para você aqui um vídeo baseado em uma das leituras guiadas aqui pela Bíblia 365. Então até a nossa próxima leitura, se Deus quiser.